Bom dia, meninos. Nós vamos agora falar sobre as plantas, nosso conteúdo de ciências desse mês. Um conteúdo muito bom, muito fácil de aprender, que vocês vão precisar ter apenas um pouquinho de atenção. Nosso livro de ciências, lá na página 80, tem assim, as plantas. De que as plantas precisam para viver? As plantas ou vegetais conseguem sobreviver em ambientes muito diferentes. Observem alguns deles nessa fotografia. Antes da gente abrir as fotografias, eu quero que vocês prestem bem atenção. As plantas, elas podem ser chamadas de plantas e também podem ser chamadas de vegetais. Vamos gravar isso. Plantas podem ser chamadas de plantas ou de vegetais. Como a gente está na imagem do nosso livro, nós temos 3 tipos de vegetação aparentemente aí. Vamos olhar essa primeira. Cacto, xique-xique, é uma planta que sobrevive em região seca e quente. Ou seja, é uma região típica, é uma vegetação típica do nosso estado, o Piauí. No Piauí tem muito xique-xique, porque nós vivemos em uma região quente, ou seja, é uma vegetação típica da caatinga, que ela é muito presente aqui no Nordeste. Passando para o lado, nós temos outra, o pinheiro. Sobrevive em regiões muito frias, até mesmo naquelas em que neva. Aí já não é nem no Brasil esse tipo de árvore, olha. É na Sibéria, na Rússia. Passando para frente, nós temos assim, plantas sendo cultivadas em ambientes domésticos, que são as famosas plantas que a mamãe tem nos caqueiros. Tia Celizeuda, por exemplo, tem muitas plantas em muitos caqueiros. Aí aqui eu tenho, apesar de serem diferentes, esses ambientes têm tudo o que as plantas precisam para crescer e sobreviver. Deles, elas conseguem retirar substâncias do solo, do ar e da água, na presença da luz, produzir o próprio alimento. Ou seja, o que a planta precisa para sobreviver? Ela vai precisar de solo, de ar, de água, da presença de luz, ou seja, dos raios do sol, para que ela consiga crescer e sobreviver. A maioria das plantas se desenvolvem bem na terra fofa, pois esse tipo de solo permite a entrada de ar e de água. Quando a gente vira para a página seguinte, as plantas são seres vivos. Como eu vou saber que a planta é um ser vivo? Porque assim como os animais, as plantas têm um ciclo de vida. Que ciclo seria esse? Ela nasce, quando ela é uma sementinha, depois ela cresce, aqui no caso já é a laranjeira, ela reproduz, que é quando ela vai dar os frutos. As flores dão origem aos frutos com sementes e as sementes, por sua vez, geram outras plantas. Ou seja, a planta reproduz e depois, com o passar do tempo, ela morre. A laranjeira envelhece e morre. Ou seja, o ciclo de vida das plantas é muito parecido com o ciclo de vida dos animais. Eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e depois morrem. Aí nós temos algumas curiosidades que vocês podem ler depois. Vamos saber mais do tempo de vida das plantas. Aí é como se fosse uma pesquisa para vocês fazerem. Sintam-se à vontade para pesquisar quem quiser, certo? E mudando de página, nós vamos para a página 82. Lá na página 82, onde as plantas vivem. As plantas podem viver em diferentes ambientes. Aqueles que vivem no solo são chamadas de plantas terrestres. Elas têm caule, que as sustentam, e raízes que as fixam no solo. Vejam só, as plantas terrestres é aquelas que têm a sua raiz fincada no solo, fincada na terra. A raiz fica na terra, por esse motivo ela é chamada de planta terrestre, certo? Aí eu tenho as plantas aquáticas, aquelas que vivem na água. Elas habitam rios, mares e lagos. Já essas plantas aquáticas, gente, olha só. Aqui eu tenho a beleza das flores da ninféia. Planta aquática flutuando nas águas da superfície de um lago. Ó, ela tem a folha e da folha ao lado tem as flores. Tem algumas plantas que a raiz ela flutua na água. Fica submersa, fica por baixo da água, mas flutua na água.
Mas eu também tenho plantas aquáticas em que a raiz dela está presa ao solo, no fundo do rio, no fundo do lago. Mas como ela vive dentro da água, ela também é classificada como planta aquática, mesmo que a raiz dela esteja presa no fundo do lago, no solo. Aí, gente, eu vou ter também, por fim, as plantas que vivem presas nos galhos de outras plantas, que são as plantas epífitas. Olha, que no tempo que o tia Salizeuda estudava, a gente chamava de plantas aéreas. Mas como elas não voam, elas estão presas em outros galhos de outras plantas, ou às vezes em pedras. Elas estão apenas elevadas do solo, não estão fincadas às raízes do solo, não estão dentro da água. Elas são chamadas de plantas epífitas. Elas são plantas que se sustentam sobre outras plantas, como é o caso das orquídeas, das samambaias, certo? Continuando, nós vamos agora para a página 83. Lá na página 83, plantas cultivadas pelo homem. Aí nós temos assim, além de se desenvolver em ambientes naturais, como florestas, matas e campos, muitas plantas são cultivadas pelo ser humano. Essas plantas são feitas em locais determinados, como pomares, hortas e jardins. Aqui a gente tem o quê? A gente tem um pomar com plantas, com árvores frutíferas. Quais seriam essas árvores frutíferas? No caso aí, são pés de mamão, mamoeiros. Olha a quantidade de mamoeiros. Deve ser um pomar onde o agricultor planta pés de mamão para que possa deles retirarem os mamões e para serem vendidos, vendidos ou a fruta, ou então levados para uma indústria onde vai ser fabricado o doce, onde vai ser fabricado alguma coisa com esse fruto. Do lado, a gente tem umas pessoas trabalhando em uma horta de alface. Tudo isso aí no chão é alface. Com certeza essa alface vai ser colhido e revendido para outras pessoas. Embaixo, nós temos uns jardins. Jardins são ambientes planejados pelo ser humano para oferecer beleza e lazer. Nessa fotografia, jardim na Praça do Buriti, em Brasília, capital do Brasil. Olha quantas flores. No caso desse jardim, gente, ele é um jardim feito apenas para ornamentar, para enfeitar esses prédios que ficam em Brasília. Nós também vamos ter locais onde vão se plantar jardins, ou seja, locais onde tem flores, mas que essas flores também são comercializadas. Eles plantam as roseiras, por exemplo. Plantam as roseiras, colhem os botões de rosa e eles são vendidos naqueles buquês que a gente recebe quando aniversaria, quando ganha de alguém que nos ofereceu uma flor. Esse é o nosso conteúdo, certo? Vamos prestar bastante atenção para aprender sobre as plantas, saber de que elas precisam para viver, saber que elas também podem ser chamadas de vegetais, saber que as plantas têm um ciclo de vida, onde eles nascem, crescem, podem se reproduzir ou morrem, saber que as plantas elas podem ser terrestres, quando a raiz é plantada no chão, na terra, que elas podem ser aquáticas, quando elas vivem na água, ou epífitas, quando elas vivem sobre galhos de outras plantas. Isso, a tia quer que depois que você leia todo esse conteúdo, você responda a página 84 e 85 do seu livro de ciências. Tá ok? Beijos, meus amores.